Atualmente, ela integra o quadro de apresentadores da Rádio Globo com 3 programas sobre sustentabilidade. Estou muito contente. Ela não vem aqui tem uns 2 anos já. Morro de saudade. Mas agora ela veio matar. Rosana Jatobá. Vem cá, minha Lady in Red. Você viu que coincidência, estava de vermelho lá também. Pois é. Meu amor. Prazer. Tá aqui no seu meu, não me tire esse prazer, estar na sua casa. Prazer em estar com você. Obrigado, meu Prazer amor. em saber que um diretor que eu adoro, o Newton Travesso. Eu também, meu brother. Com quem eu fiz teatro anos atrás, na oficina de atores. E o Caçulinha, né, brilhantando aqui o nosso programa, com música de qualidade. É insuportável ele, você quer saber? Agora, eu estava apresentando agora o programa, né, Entrando no Ar, está falando aí da notícia do Cunha, que balançou ainda mais esse cenário político do nosso país. E para abrir a nossa conversa, eu queria só saber o seguinte, sua opinião sobre a crise que o Brasil enfrenta em seu, eu não posso chamar de governo, mas a crise que o Brasil enfrenta. É lamentável, né? Eu acho que todo brasileiro que tem um pouco mais de consciência e preocupação com os rumos do país, lamenta muito, se preocupa muito. Existe um desalento geral com relação ao nosso futuro. E cada dia uma notícia nova, cada dia um fato que... Cada 15 minutos. Que surpreende mais, né, a gente. Agora, tem um lado muito positivo de tudo isso, que, na minha opinião, é a mobilização da sociedade civil. Eu nunca vi isso antes. Eu nunca vi as pessoas se organizarem dessa forma, nos mínimos detalhes, seja numa passeata, numa manifestação, mesmo um panelaço, né, buscando informação, discutindo com os vizinhos, com os familiares. Então, eu noto que há um grande engajamento da sociedade civil. E isso, na minha opinião, é a grande semente de amadurecimento da democracia. Por esse lado, eu estou muito otimista, né? O episódio da Câmara, né, que expôs a qualidade dos nossos parlamentares. Socorro. Trouxe luz para a gente pensar. Precisamos, de fato, acompanhar a vida desses caras, saber quem são esses políticos, essas pessoas que vão ali com um objetivo, com uma responsabilidade tão grande e ficam enaltecendo mãe, pai, avô, papagaio, um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, enfim, né? Então... Eu fiquei sabendo outro dia que apenas 36 foram eleitos. Porque, na verdade, o tal do voto proporcional... Se, por exemplo, o Tiririca, que foi tão bem votado... Aclamado. Tem aquele monte de votos. Os votos ficam para o partido. As pessoas que você não sabe nem quem são... Exatamente. São eleitas. Enfim, é o nosso processo. Processo de começar a pensar no nosso sistema eleitoral, né? Como a gente pode buscar uma reforma, uma reformulação. A política tem que ser correndo. A política, a reforma previdenciária, enfim, tanta coisa para reformar e ninguém se mexe. Bom... não sei se você sabe que eu sou botânico. Eu sei. Então eu tenho nosso paixão... último programa você mencionou. E eu tenho paixão por esses assuntos ligados à sustentabilidade. Sim. O Brasil eu acho que o mundo também, vamos regionalizar, infelizmente tem vivido verdadeiros pesadelos nesse sentido. A começar pela água, que eu acho que é com quem nós mais deveríamos estar preocupados. Bem mais precioso que nós temos, seguramente. Sem dúvida. Mas você ouve, por exemplo, barbaridades do seguinte teor. A Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia consome 10% do oxigênio que ela mesma produz. Quem traz o oxigênio são os fitoplâncton, né, que estão nos rios. E as pessoas imundam o rio, acabam com tudo, sujam tudo, que cospem no prato que comem. Vão se dar mal. O que você tem a dizer sobre essa história, do modo como a gente enfrenta essa crise hídrica, que é essa grande preocupação que eu tenho? Eu acho que é um longo caminho a ser percorrido, porque, infelizmente, nós viemos de uma cultura da fartura, do desperdício. O Brasil com a maior reserva de água doce do planeta, com 2 grandes aquíferos, né, o Guarani e o Alter do Chão, que ainda precisam ser explorados. Então, a gente aprendeu desde sempre que no Brasil existe fartura de tudo, e se plantando tudo dá. Então é difícil você, que é educado, que é criado num modelo, de repente se adaptar a uma nova forma de enxergar o mundo. É um caminho longo, uma trajetória longa. No Sudeste, por causa da crise hídrica, né, que assolou aqui a região por vários meses, eu acho que houve uma certa conscientização.
Nesse programa que eu faço na Rádio Globo, eu converso muito com as pessoas. Elas estão o tempo inteiro asseverando a necessidade de economizar na hora do banho, a necessidade de se preocupar, por exemplo, a água que está embutida no alimento, né? Porque quando você consome 1 quilo de carne, você tem que atentar que ali, para a produção daquela carne, foram gastos 16 mil litros de água. É água que a gente não vê, mas que está ali por trás do alimento. Claro. Então, são informações que acabam formando a consciência, né, do cidadão. Eu acho que existe, de certa maneira, um avanço nesse sentido. Claro que a gente precisa melhorar muito, mas disso depende também uma melhora nas políticas públicas relacionada ao trato da água. Hoje, por exemplo, a gente usa água potável para fins que não precisariam ser de potabilidade, né? Então lavar é preciso calçada. lavar calçada, as áreas comuns de um prédio. Então é preciso que haja uma força-tarefa de vários poderes, sociedade civil, o empresariado que está dando um show nesse sentido, até porque repercute no bolso, né? Claro. E o poder público, que eu acho que tem que dar o exemplo, tem que vir de cima. A forma como se trata esse bem precioso no Brasil, que é abundante, sim, mas que vai acabar e é considerado aí a grande joia do século XXI, né? Mais até do que o petróleo. Claro, ninguém vai beber ou comer óleo, não. Pois é. Pode ter certeza. Quem tiver tecnologia, água e alimento, vai dar as caras. Tem tudo. E o Brasil tem. Precisa lógico, saber gerir, é uma questão de gestão, né? Por falar nisso, em gestão, você é mestre em gestão de tecnologia. Sou mestre em gestão ambiental com muito orgulho. Pela Universidade de São Paulo, pela USP, ela é insuportável. Olha só, como é que você classifica o Brasil no ensino deste tipo de tema? Porque é jovem, é novo ainda essa temática, né? A sustentabilidade no mundo já vem sendo discutida há mais de 4 décadas, né? E isso veio na esteira do ambientalismo. Você não vai fazer um curso acadêmico, como você fez, com mestrado? Isso é muito novo. É verdade, isso realmente está sendo fomentado nos últimos anos. Que bom que existem vários cursos, né? Cursos livres, cursos assim um pouco mais aprofundados, que é o caso do mestrado. Eu fico muito feliz. Fico feliz que as pessoas estão se interessando cada vez mais. Hoje, quando você fala sustentabilidade, ninguém te olha mais com aquela cara, né? Pensando, lá vem a ecochata, a biodesagradável, né? Todo mundo já aceita de uma maneira mais orgânica. Sim. E até curtem essa ideia, porque de fato é um caminho sem volta, né? A nova forma de estar no planeta. Agora, você mencionou a USP. Eu sempre fui muito orgulhosa de ter feito esse mestrado na USP, numa seleção muito criteriosa. Eu era a única jornalista, colegas muito conceituados, pessoas estudiosas. E hoje eu leio no Estadão a triste notícia do ranking, né, de uma grande... Eu li. De que a USP caiu da posição de número 60 para a posição de número 101, né? Eu li hoje no Estado. Então é muito triste a gente pensar que essa faculdade, essa universidade, referência no Brasil, vem perdendo importância, vem perdendo qualidade nos últimos anos. Educação e cultura nunca foram prioridade no nosso país em nenhuma administração pública, lamentavelmente. Enfim, bom, nós temos gravíssimos defeitos, nós brasileiros. Inclusive eu já tive essa história, quando me chamavam de príncipe, eu ficava doido, porque tinha preconceito. Mas você era um príncipe lindo, gente. Não, mas eu me lembro. A discriminação e o preconceito são coisas que fazem parte da nossa vida e infelizmente ainda continuam. Sim. E nós vamos alimentando a intolerância. Eu tenho visto coisas pavorosas. Você, por exemplo, que é nascido em Salvador, como minha mãe. Sua mãe é soteropolitana? Mamãe morreu com 43 anos de idade, muito novinha ainda. Mas é de lá, soteropolitana. Embora tivesse ido lá para o Rio, né, para Niterói e tal, mas ela nascida lá. Eu não sei se você já sofreu algum preconceito em relação a isso. Que sempre fica um restinho de sotaque. Antigamente, aqui em São Paulo, no Rio, eu sou carioca, a gente chamava, o cara que era do norte era Paraíba. Todo mundo lá do Nordeste era Paraíba. Aqui era baiano. Baiano, todo mundo é baiano. Inclusive, a primeira crônica do meu livro, meu primeiro livro de crônicas, Questão de Pele, eu trato exatamente disso, porque eu estava chegando em São Paulo, fui muito bem recebida pelos colegas da redação, e um deles me advertiu, você precisa conhecer São Paulo, mas olha, não vai ao Ibirapuera aos domingos, porque é uma baianada só. Aí eu disse, então é lá mesmo que eu vou, eu estou em casa, né? E ele me disse, não, eu não quis te ofender, eu adoro vocês baianos e tal.
Claro que ele não tinha deliberadamente a intenção de me atingir, mas isso está tão arraigado no discurso e é um problema, e eu acho que a gente tem que pontuar sim, tem que chamar atenção, tem que dizer, olha, é o tipo de... é uma palavra solta no ar que gera uma energia negativa, alimenta a intolerância e tal. O preconceito é encoberto aqui, você acha? Eu acho que é velado sim. O brasileiro não se assume como preconceituoso. As pessoas dizem assim, eu não sou preconceituosa. Aí você Primeira pergunta, coisa que eu falei foi, eu sou. Eu falei, você conhece alguém... eu queria bater em alguém. Então, você conhece alguém preconceituoso? Ah, conheço um monte de gente. Né? Como o Brasil? Pois é, né? Tem a consuleza, né, do Brasil na França, Alexandra Lohas. Eu fui a uma palestra dela recentemente e ela ficou realmente, ela revelou pra gente o quadro do racismo no Brasil, né? De como a gente nem se dá conta, por exemplo, de que o uniforme das nossas babás é um elemento que a gente trouxe lá da senzala, né, da escravidão, e de como a gente ainda olha para as pessoas e se admira de um negro ter ascensão social, como assim? Como é que ele chegou lá, né? Fulano é negro, mas é muito inteligente, como se fosse uma contradição. Isso está no discurso, infelizmente, né? Tá. Vamos falar do Ministério Público Federal, porque hoje hoje é a carta da vez, né? A bola da vez. Pois é, uma das pérolas que a gente tem no Brasil, né? Você trabalhou 3 anos como advogada. Sim. E saiu essa semana a notícia do que o Ministério Público Federal está aqui, está pedindo 155 bilhões numa ação civil contra a Samarco, né? Sim, Vale, mineradora a Samarco, a Vale e a BHP Billington, que na verdade é BHP, né? Billington, pelo desastre. A holding, é verdade. Pelo desastre de Mariana. Você acredita que uma tragédia ambiental desta magnitude não poderia ter sido evitada? Acho que poderia ter sido evitada sim, e isso não é apenas uma responsabilidade, um dever do empresariado, e sim do olho vigilante do governo, né, para estabelecer regras, normas de fiscalização, e acho que bilhões e bilhões de dólares não serão capazes de minimizar o grande impacto ambiental que aquela região sofreu, que os moradores sofreram. Quanto vale uma vida? Exatamente. E outra, o solo, né, o leito do rio, ele virou uma espécie de asfalto. E não se sabe exatamente a quantidade nem a nocividade dos elementos químicos ali, porque aquilo eram dejetos químicos, né? Sem dúvida. Então foi aquele mar de lama, uma lama tóxica que se infiltrou pelo solo, que invadiu as casas, né, que dizimou milhares de plantas, de animais e tirou realmente as pessoas daquela região, a sua história. Então eu acho que poderia sim ter sido evitado. Agora, no Brasil, a questão dos desastres ambientais é sempre tratada de uma forma muito irresponsável, com muito descaso, né? Isso a gente vê desde as tragédias anunciadas, das enchentes e deslizamentos de terra que acontecem no verão. Todo verão é a mesma coisa. Eu, quando fazia meteorologia, era cartas no baralho, né? Falar sobre aquilo. Quanto essas que ganham um destaque maior internacionalmente. Lá fora isso foi um escândalo absurdo. A gente noticiou muito aqui no Brasil, mas para nós brasileiros isso ainda não chega no coração. Talvez pela falta de consciência, de entender o que é uma tragédia como essa, né? Você viu que quando a gente apresentou você, a bancada do Jornal Nacional... Eu vi. Fizeram, né, uma brincadeira com você. Como é que estão? Os gêmeos, olha. Você é super mamãe, então, na semana da... Sou, viu? É o meu melhor papel. Eu falo deles, assim, com uma gratidão. Todo dia eu agradeço a Deus. Abro o olho e digo muito obrigada, porque eu estou viva para aprender com essas crianças. E eles são surpreendentes. Como é que você faz para criar uma consciência, não diria ecológica, mas de sustentabilidade? Olha ela aí, oh meu Deus. Olha lá. Benjamin e a Lara, olha aí. Exatamente, que coisa mais bonitinha. Muito fofinho. Com toda certeza eles vão copiar. São carinhosos, são sapecas, são inteligentes, articulados. Inclusive, eu acabei de lançar no ano passado uma coleção de 7 livros. Estão aqui, foram frisados, estão mostrando primeiro só Olha lá. o Benjamin e a Lara, para depois mostrar os seus livros. Olha que coisa boa. Aí eu não Esta é a grande verdade, é a família. Sim, claro. Tudo vai passar, mas isso aí é perene. Sim. Essa é a verdade. A verdade se pereniza. A coleção Jatobá de Jack. Pois é, porque o Benjamin me viu lá escovando os dentes e disse: mamãe, fecha a torneira que vai acabar a água do planeta. Ah, que bonitinho. Aí eu tive uma ideia de fazer a coleção infantil sobre sustentabilidade, em que Lara e Benjamin são os protagonistas. Então eles contam as suas peripécias
com relação aos temas mais comezinhos da sustentabilidade. E você foi pai e mãe, né? Eu li hoje. Foi. Que maravilha, tá de parabéns. Feliz Dia das Mães. Como é que você leu isso? Quando chega o Dia das Mães Eu li numa dessas revistas. Você sabe que a minha filha, a Alessandra, mais velha, ela ignora o Dia dos Pais. Mas Dia das Mães ela fala Feliz Dia das Mães, papai. Feliz Dia das Mães. Papai, é o coração de mãe que você tem, pois né? Que maravilha, eu não sabia. Fiquei muito feliz de ouvir. Foi guarda dos meus filhos, da minha menina e do meu menino. E foi difícil para você encarar, né? Inicialmente foi por um problema cultural, né? Um país machista, latino-americano. Mas a gente, quando quer, é um binômio. É amor e bom senso. Pois é. Chega lá. Rosana, obrigado por ter vindo. Né? Eu adorei. Eu venho sempre que você me convidar. É sempre um prazer amanhã, então. estar aqui. Com certeza. Muito obrigada. Deixa seu portal para quem quiser acessar. Sim, é universojatobá.com.br e também na Rádio Globo com os programas relacionados à sustentabilidade. A gente fala de vários assuntos, biodiversidade, engajamento social, ambiental, consumo consciente, que é tão importante, né, para a gente mudar a nossa forma de estar no planeta. Este é o país do desperdício. Pois é. E estou me preparando para lançar a terceira obra, Estilo de Vida Sustentável, pela Alta Books e o Allen Sands, que é aquela editora americana. Sei. Sobre para leigos. Eles têm a série For Dummies, né? Então eles me escolheram para fazer sustentabilidade para leigos. Que coisa, For Dummies, é? For Dummies. Não dava para traduzir para o português. É claro, não dava. Obrigado, meu amor. Obrigada a você, um beijo. Outro maior, querida. Beijo.